Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance, que possamos ter neste sábado nossa consciência tranquila diante de Deus, em sua dádiva de nos conceder um sábado para a sua inteira adoração, e que esta verdade permeie a nossa mente, a fim de que possamos de fato louvá-lo, bendizê-lo, nas verdades que se expõem em sua santa palavra. Diante desta convicção, convido quem está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto agora do capítulo 11 do livro de Mateus. Bom dia a todos, feliz sábado, oremos. Grandioso Deus, Pai de toda a eternidade, nesse momento estamos sendo privilegiados por mais um sábado que o Senhor nos concede. Amém. Esse dia seja um dia que nós possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor. Amém. Começando de agora com esse culto, que o Senhor possa nos abençoar com Teu Santo Espírito, usando o pastor Cícero mais uma vez. Que essas verdades que nós estamos aprendendo sirva para o nosso dia a dia e para a vida de outras pessoas também, Senhor. Esse é o nosso desejo. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, tomemos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11. Eu vou dividir esta abordagem, que vai do versículo 1 ao versículo 6, em 2 encontros. Esse será o nosso, então, primeiro encontro. Amanhã, então, vamos para o segundo encontro, extraindo as coisas mais profundas que estes versos, então, aqui nos propõem. Terminando, portanto, a abordagem do capítulo 10, Jesus havia preparado o grupo, orientado que estava reservado para cada um deles em particular. Os 12 agora bem sabiam que o reino dos céus, de alguma maneira, aqueles que são mensageiros deste reino ou embaixadores dele, enfrentam dificuldades, mas certamente também têm recompensas. Após fazer, então, eu diria, toda esta didática informação, ou apresentar didaticamente essas informações e desafios para o grupo, Jesus permanece e não sai com eles. Permanece na cidade ali de Cafarnaum e continua, portanto, a sua obra de cura, de proteção, de, então, eu diria, auxílio e ajuda aos necessitados. Então, o contexto do capítulo 11 está dentro, eu diria, deste viés que aqui o capítulo 10 nos fornecer. Venha comigo agora e façamos a leitura. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então, observem que o verbo aqui é partiu, uma informação singular para a pessoa de Cristo e não para a pessoa ou as pessoas que compunham o grupo, então, ali dos 12. Então, Cristo termina as instruções para eles e ele mesmo, portanto, sai, Cristo fazendo a obra cidade em cidade, as quais representavam, portanto, a origem de todos estes. Não é? Betsaida, por exemplo, não é? Você tem de lembrar disto, você tem de lembrar da própria, então, cidade ali de Cafarnaum. Então, Jesus saiu na missão singular destas cidades, de onde, portanto, cada um destes que compunha o grupo dos 12 eram originários. Ao mesmo tempo, nos lembrar que aqueles que receberam essas instruções saíram para visitar, então, outros ambientes. Isso nós precisamos ter em mente. Talvez essa seja uma das primeiras lições aqui.
uma das maiores, eu diria, situações de impacto para a vida daqueles que somos servos de Cristo Jesus é olhar como os nossos líderes, na verdade, nos inspiram. Porque é muito fácil, por exemplo, fazer discursos quando você tem um certo nível de conhecimento, de inteligência adequada, e você propõe isso e aquilo outro. A outra coisa é quando o próprio líder demonstra que aquilo que ele está instruindo, ele também vive e ele pratica. E no caso aqui de Jesus, o impacto é nesta direção. Observe, ele instruiu o grupo, mas ele não ficou, usando uma linguagem bastante chula, não? De perna pro ar, lá em Cafarnaum, tomando, portanto, água fresca e olhando, talvez, o lago da Galileia. Não, ele não tomou essa posição de covardia. Ele não estava sentado, portanto, em uma mesa recheada de ar-condicionado, com frutas e um suco de uva, esperando que aqueles que estão exatamente no campo se desgastem, enfrentem seus problemas, estragam apenas os molhos do resultado para aquele que está expectando, para que o seu próprio nome possa aparecer como um resultado, como que tenha sido fruto realmente do que ele fizera. Quando, na verdade, não é assim. Desse ponto de vista, o líder que não se envolve com aquilo que ele mesmo propõe, não pode ser líder. Aliás, não poderia sequer ser chamado de líder, porque uma das maiores características de liderança é o exemplo. Esta é a maior característica. Não é o dote, não tem a ver, portanto, com a linguagem fácil de argumentação, não tem a ver com os cursos, ou então, eu diria, formação acadêmica que o líder possa possuir. A maior, e reitero, de todas, eu diria, as coisas que um líder pode deixar para os seus liderados é o seu exemplo. Então, líder que vem à frente da igreja, apela, diz para os membros, portanto, fazerem as coisas, e ele mesmo não está envolvido, ele mesmo não mexe sequer os braços em auxiliar as pessoas e aquilo que ele propõe, não pode ser exemplo. E o que é que nós temos muitas vezes? Uma igreja desprovida de liderança no exemplo. Líder que, então, fala de amor, mas na hora de aplicar amor não sabe fazê-lo. Fala, portanto, de justiça, mas não sabe viver debaixo da justiça. Fala, portanto, de responsabilidade, mas é um irresponsável. Fala, portanto, que as irmãs, as famílias vivam em paz, mas ele mesmo não sabe viver em paz, nem com a sua família, nem com a sua esposa, nem com seus filhos. Fala, portanto, de que a graça é transformadora, mas ele não é regenerado pela própria graça, porque não se permite, ele acha que é a mesma coisa de desprovê-lo de autoridade, se ele tem, portanto, de reconhecer seus erros, suas falhas. Por isso, meu querido amigo e irmão, liderança não é uma teoria, é uma extensão daquilo que, de fato, queremos que as pessoas vivenciem, e nós, que somos, então, os que estimulamos, propomos, devemos igualmente estarmos estimulados naquilo que estamos a levar. Por isso, verso 1 do capítulo 11, primeira coisa que precisamos entender é qual o tipo de líder que era Jesus. E aí, veja, um líder de exemplo, um líder que não era, portanto, o que falava e suas palavras não se coadunavam com a vida que levava. Os discípulos saíram para uma direção, Jesus saiu para outra direção, demonstrando, em outras palavras, trabalhamos comumente para alargar o reino de Deus nesta terra. O versículo 2, nós temos algo importantíssimo aqui. No decorrer das pregações de João Batista, você sabe que exatamente João, filho de Zacarias, tinha uma aproximação estreita com Jesus a partir do momento ali do batismo. Mas João não começou a seguir Jesus. João sugeriu que parte dos seus discípulos seguissem a Jesus. E você sabe que André, que Pedro eram discípulos de João o Batista, e foi ele que, então,
sugeriu que eles deveriam seguir a Cristo e não mais a ele. Pois bem, você também se lembra que João Batista não era um personagem cidadino, né, de habitação urbana. Você se lembra que João, na verdade, o Batista, vivia, então, ali no deserto, próximo de Jerusalém, deserto dali, portanto, da Judéia, aonde João tinha fixado, inclusive, residência, mas não residência no contexto do que a gente imagina, né? Uma casa de veraneio. João era uma espécie, portanto, de andarilho no deserto, de onde tirava a sua força, a sua comida, aquilo que já estudamos outrora no capítulo, portanto, eu diria 3 do livro, aqui mesmo, do livro de Mateus, em conexão com o que fizemos também com o Evangelho de Lucas. Muito bem, é este personagem destemido, de vida, portanto, livre, cujo teto de sua residência era o próprio céu, cuja cama era, portanto, o próprio solo do deserto, morava muitas vezes e residia muitas vezes em determinadas cavernas. Esta era a personagem chamada João Batista. Agora, este homem, com toda esta compostura de liberdade, de viver, portanto, sem as amarras de quaisquer sociedades, João agora havia estado numa situação de vexame. E o versículo que nós vamos ler nos promove uma situação bastante precária para ele. Quando João ouviu no cárcere, então observe que, por essa ocasião, Mateus já registra que ele está preso. Ele, João, o Batista, está preso. E a questão que nós temos de nos lembrar é o que levou João Batista à prisão? O que ele havia praticado? Teria, portanto, praticado algum desatino do ponto de vista social? E aí, é claro que nós temos as informações porque a Bíblia Sagrada nos apresenta. Mas venha comigo ao final, então, do texto do versículo 2 e acompanhe. Então, João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo. Mandou, então, por seus discípulos perguntar-lhe. E aí veja a pergunta: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Ora, por que João chegou a esta situação máxima de dúvida? Você se lembra que João o Batista havia repreendido publicamente Herodes Antipas, que havia vindo de Roma, pagando uma visita que seu irmão havia, portanto, feito para ele. E nessa visita anterior que o irmão de Herodes, Antipas, havia recebido de seu irmão, ele então jogou flete nesta mulher que era a esposa do seu irmão. E nesta vinda para, então, o território, ali onde Herodes Antipas atuava, Herodes Antipas, que viera, portanto, visitar o seu irmão, simplesmente começou, mais uma vez, fletar com, então, a esposa do irmão. E neste aspecto, que era, na verdade, a sua, então, eu diria, a cunhada. O que é que ocorre aqui em particular? Simplesmente esta mulher também se, eu diria, animou com essas fletagens que, então, o Antipas estava fazendo. E, por fim, ele, então, tomou a decisão de despedir-se de sua própria esposa, deixou-a de lado e, então, assumiu um relacionamento com, então, esta senhora. E o que acontece? Quando João o vir passar, em determinado momento, João o Batista o repreendeu publicamente, deixando claro que ele não era, portanto, digno de estar ao lado daquela
porque era uma reprovação diante daquilo que a lei do Senhor ordenava. Alguém poderia, então, se perguntar, ora, o que tinha a ver Herodes Antipas com uma situação de vivenciar uma norma que era judaica, se ela, então, deveria se limitar ao judaísmo? Bem, esta verdade aqui, deste episódio singular, também nos instrui sobre duas questões aqui bastante fortes. A primeira é entender que a norma, embora era recepcionada pelos judeus, o que diz respeito à lei do Senhor, João tornou a aplicação desta verdade universal, demonstrando de outra maneira, não importa que seja judeu ou não judeu, o fato é que aquilo que está contrário à vontade de Deus, não existe etnia, existe um conflito. E João, portanto, neste ato de reprovação, estava dizendo que estava contrário à norma do Senhor. Mas ainda, a segunda questão é que Antipas era descendente, na galeria, portanto, eu diria, dos edomitas, era descendente, então, exatamente ainda do povo judeu. Então, consequentemente, ele conhecia bem de perto o que de fato era a lei judaica. Porque, embora fosse um indivíduo, portanto, de, eu diria, a atividade romana e, então, desempenhando funções de governo, não podemos esquecer, e eu já tratei desse assunto bem atrás aqui, sobre a questão dos Herodes, e lhes apresentei a vinculação de Herodes Antipas, quando estudamos o livro, portanto, de Atos, o quanto este moço ainda estava vinculado aos judeus, por causa da descendência ali, portanto, dos edomitas. É preciso que a gente, portanto, atente por fim. Quando João o repreendeu publicamente, eu diria, a cara de Herodes certamente não ficou muito feliz. E isto era o personagem João. Ele não podia ver, portanto, ações que estavam contrárias à vontade do Senhor. Não importava que fosse, portanto, líderes judaicos, em suas composturas de parecerem mais pavãos do que, de fato, eu diria, homens do Senhor, em suas extravagâncias, suas vestes, então, eu diria, escandalosas, cheias de paramentos para atraírem a imagem das pessoas, e João reprovava todas estas coisas no seu próprio modo de viver, mas também na sua forma de falar, dizendo para essas pessoas que o que elas praticavam não estava de acordo com a vontade de Deus. E não foi diferente em relação, portanto, a essa autoridade chamada, então, Herodes Antipas. O fato é que João o repreendeu publicamente. E Herodes conservou aquilo para o momento oportuno de, então, não aceitar que, veja, no olhar de Herodes, um andarilho, de alguma forma sem roupa atrativa, pudesse agir publicamente o repreendendo. E mandou prender João. Então, João foi levado para, então, a fortaleza que ficava ali perto, eu diria, do mar da Galileia, desculpe, não do mar da Galileia, do Mar Morto. E, então, naquela fortaleza, então, de Macaro, João ali permaneceu durante alguns meses, até vir o seu, eu diria, assassinato. Mas antes desse momento final, o João Batista estava com a sua mente bastante chacoalhada. Vamos voltar ao personagem olhando quem ele era no aspecto de liberdade. Viveu a grande parte de sua vida no deserto, andando para um canto e para outro, sem ter, portanto, preocupações de estar vivendo dentro de um casulo, aonde, então, as paredes eram os seus limites. As paredes da experiência de João eram as montanhas. Então, o primeiro impacto na vida de João Batista foi o enclausulamento. Para alguém que tem vida, eu diria, como João Batista o tivera, livre, aberta,
de condições de olhar para toda a direção e ver que estava na satisfação de ir para um canto ou para outro. Mas, neste particular, João Batista está sofrendo todas essas, eu diria, as amarras trazidas pelo próprio ambiente. Aí há um detalhe que a gente precisa atentar. Quando a gente, então, vem para as mensagens que o próprio João apresenta, e aí, na pergunta que ele formula, né, que foi levada por um dos seus discípulos, que nós não sabemos quem foi esses que, então, foram comissionados por João, mesmo já preso, o que se evidencia que, por alguma razão, havia autorização para que aqueles que eram, então, vinculados a João, sejam familiares, talvez por essa ocasião os pais já não estivessem vivos, e você sabe disso porque Zacarias e Isabel já eram bastante idosos quando tiveram João Batista. Então, é claro que João já não estava mais com seus pais. Então, quem eram os amigos de João? Os seus discípulos. E é possível que, exatamente diante da autorização que Herodes Antipas deixara, esses discípulos visitavam a João e noticiavam o que estava acontecendo na região. Mas também, ao mesmo tempo, é possível que João ouvira comentários dos guardas, que então guarnecia a própria prisão. Né? Você vai para o aspecto histórico e vê que a fortaleza, portanto, de Macaro, que estava aí exatamente perto do mar, eu diria, morto, era um lugarzinho inexpressível aonde João foi colocado. Muito estreito, sem a luz do sol. Isso tudo talvez começou a trazer uma pressão psicológica muito forte para João. Então, os meses estavam passando, nada de especial estava acontecendo, ao olhar, portanto, de João. E, assim como os demais judeus, João, o Batista, tinha uma compreensão da vinda do Messias como um libertador. Mas um libertador de quê? Das amarras judaicas. Os meses estavam passando e os comentários que chegavam a João, seja pelos carcereiros, sejam então pelos próprios discípulos que permaneceram presos a João, era de que os cegos estavam, portanto, sendo recuperadas sua visão, que morto era ressuscitado, que então surdo passava, portanto, a ouvir, que mudo passava a falar, que os leprosos estavam sendo, então, purificados. E João ficava naquela expectação. Bem, mas isto não tem a ver com o que é, de fato, a expectação do rei de Israel. O rei de Israel deveria vir para libertar. E nessas reflexões, o diabo começou a cochichar no ouvido de João Batista ideias de que tudo aquilo que João havia pregado não passava, na verdade, de uma situação deslocada. Ele não era o Messias. E essas ideias começaram, então, a fomentar na cabeça de João dúvidas. Sabe, meu querido amigo e irmão, uma coisa aqui bastante forte para você nesta manhã. Todos nós temos o momento da dúvida. Todos nós chegamos ao momento de nós nos questionarmos. É isto mesmo, Senhor? Ou assim, nem usando o Senhor. Mas será que é isto mesmo? É isto que há um Deus, que há um Salvador? Existem circunstâncias na vida para todos os seres humanos que a dúvida vem. O grande detalhe é como lidamos quando esse instante chega. Se nós vamos nos submeter aos cochichos do demônio, ou nós vamos, então, reaver parte de nossa experiência, de nossa intimidade, para dissiparmos a dúvida mediante o que nós nos agarramos. O detalhe, reitero, não percam de vista isto. João o Batista não seguiu Jesus. Não tinha intimidade com Cristo. João o conheceu no momento do batismo. Você se lembra disto? E após aquela cena, Jesus foi para uma direção, Jesus voltou para o território, portanto, da Galiléia, e João permaneceu na Judéia, territórios totalmente opostos entre si. Não tinha essa intimidade com Cristo, não assentou aos seus pés, não estava a conversar com ele,
não recebeu nenhuma orientação como Jesus havia feito para esses 12 aqui, que foram instruídos tão singularmente. João estava bastante distante. E é interessantíssimo um detalhe, que depois do batismo de Jesus, não há uma notícia nos evangelhos que Jesus tenha se encontrado com João outra vez. Isso nos fornece, portanto, uma outra questão. Se João estava com este prejuízo de dúvida, que estava, portanto, agora encarcerado, em razão da própria pregação e informação que então passava, não podemos, amigo, não podemos chegar à insensatez de achar que nenhum ser humano seja passível da dúvida, mesmo aqueles que estão tão próximos e foram tão próximos de Jesus. Olha os discípulos, 3 anos e meio ao lado de Jesus, e quantos tiveram tantas dúvidas? Quantos tiveram dificuldades, inclusive, de aceitar a ressurreição? Foi preciso que Jesus, então, reanimasse a todos eles. Então, não jogue confete em alguém que você acha, não, esse daqui está pronto. Você não sabe os dramas que passa. Você não sabe as noites de choro. Quantas vezes se perguntando, Senhor, é isto mesmo? Vale a pena ensinar a verdade? E parece que ela não recepciona a ninguém. Quantas vezes você olha o seu ministério, e eu estou falando de mim mesmo, e você se vê como que no ministério infrutífero? Porque quando você olha para aquilo que os homens, na verdade, avaliam, são resultados que são palpáveis, messíveis, né? Calculados. E você se pergunta, Senhor, vale a pena continuar levando, informando, apelando, ensinando com tanta galardia, com tanta vontade de ver as pessoas se unirem a ti como líder para sairmos numa voz profunda de anúncio? E você vê a mazela na vida de tantos, não estão dando sequer atenção. Você marca um programa, você marca um convite, você reúne na sua mente condições para que a igreja possa despertar e você se esmera para fazê-lo. E, de repente, é um aqui, é outro acolá, que eu vou estar lá. E você se pergunta, vale a pena, Senhor? Ah, amigo, a dúvida, se ainda não chegou, vai chegar a você. E você vai se perguntar se vale a pena. Então, não jogue pedras no nosso irmão João Batista, porque ele estava no seu limite, preso. E há um outro detalhe, Jesus nunca foi visitá-lo. Nunca foi visitá-lo. Os discípulos de Jesus também nunca foram visitar João. Estavam próximos de João aqueles que outrora já eram discípulos dele. E esses anônimos que fizeram esta obra tão singular, que saíram, portanto, com a pergunta que João formulou, era porque João estava, assim como todo judeu. Não pode ser. Os judeus estão sendo maltratados. Muitos sérios pregadores foram mortos nesse território. Profetas aqui foram destruídos. Estou eu agora, neste instante, talvez de final de história de vida, disse para o povo que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E agora, eu mesmo estou com dúvida, porque parece que nada acontece. Você entende, amigo, o que é a dor da dúvida? Ela é profunda, ela é tremenda. E quando a gente está neste momento difícil, o diabo sempre cochicha no ouvido. É isto mesmo, ele não é o que tu dizias ser. Olha como tu estás, olha o que tu passas. Dá uma trégua nessa questão e segue a vida. E aí entra exatamente esse grande drama. E enquanto João estava nesta bagunça de dúvida, 2 dos seus discípulos foram enviados até Jesus. Vamos ao texto. Mateus capítulo, portanto, 11, versículo 3 em diante. 3. Tá? E aí a pergunta foi, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Que nível de dúvida. Senhor, tu és de fato o meu Salvador? Ou tudo isso não passa de uma teoria?
que a gente vem para o mundo realmente sem rédea, vai permanecer aqui, as rédeas somos nós mesmos que estabelecemos, e depois de algum momento tudo acaba e a gente encerrou. Nunca passou por isso? Nunca chegou a se perguntar por que seu filho adoeceu? Por que você o perdeu? Por que seu esposo foi tirado de você tão cedo? Você nunca se perguntou e as dúvidas não vieram? Ah, você então não passou por isso ainda? Não tenha, eu diria, preocupação, porque elas vão vir. E a situação é que, nesse momento de dúvida, a gente precisa agora se agarrar, como diz Abacuque, à fé. Mas como ter fé se a dúvida está presente? É que a resposta do amor de Deus sempre vem. O grande problema é, no instante da dúvida e a resposta, este interstício, esse intervalo de tempo, como nós vamos reagir? E aí, é neste momento que o Senhor está, de fato, preparando para que nós possamos viver o instante de nossa fé pela fé e não exatamente por aquilo que ouvimos, mas a gente precisa, de fato, entrar numa intimidade tão estreita que a dor da dúvida seja dissipada, porque algo solene nos é ofertado. Os discípulos foram até Jesus. O detalhe é que entre o versículo 3 e o versículo 4, aqui de Mateus capítulo 11, há um intervalo de tempo. As coisas não ocorreram como que parece que estão aqui, como Mateus apresenta, né? Que parece que chegaram, perguntaram e Jesus respondeu. Jesus estava atendendo pessoas, como sempre o fizera, curando, dando vista a cegos, expelindo demônios. E os discípulos que vieram de João Batista fizeram a pergunta e Jesus não respondeu. E eles permaneceram ali durante o dia todo. No finalzinho da tarde, Jesus os chama em particular. E aí registra o que nós estamos aqui a ler. Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Percebe que a situação não era algo que foi respondido de imediato? Percebe que a pergunta foi feita, mas Jesus, ao chamá-los para que então desse a eles a resposta, os fizera então lembrar, mas também recapitularem aquilo que eles ouviram e viram. E aí vem a pergunta: o que eles ouviram e o que eles viram? Portanto, a resposta não foi dada abrupta. Jesus, então, recapitula para eles e diz-lhes: o que ouvistes melhor, e o que vistes, voltem para João e diga-lhe. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres, e aos pobres melhor, está sendo pregado o evangelho. E aí Jesus termina dizendo: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que resposta! Talvez essa seja a resposta para você nesta manhã de suas dúvidas. Eu levantei hoje às 2h15 da manhã, me perguntando: Senhor, vale a pena? Vale a pena continuar tentando, ensinando, buscando para que tua igreja desperte? E desde esse horário até o presente momento eu estou acordado. Vim para a janela aqui do apartamento e fiquei olhando o mundo lá fora, olhando para o céu e falando com o nosso Salvador: Senhor, até quando tua igreja não entenderá o tempo, o momento que estamos passando? E aí lembrei da mensagem que eu tinha de falar para vocês. Esta mesmo. E aí o Senhor, em sua misericórdia, me faz entender que bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Porque todos nós temos o momento da dúvida.
porque é difícil falar para quem não quer ouvir. É difícil quando a gente está numa situação que precisa de uma resposta. João precisava da sua, e como Jesus mandou o recado para ele, anunciando resultados. E aí, esse texto que Jesus está aqui fazendo referência dessas questões todas, envolve o texto de Isaías 61. Você sabe disso. João agora recapitula a sua missão e diz: eu entendi, que a voz que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai o caminho para o Senhor. Amigos e irmãos, estamos vivendo situações solenes na história dessa terra. E as suas dúvidas vão surgir. Se uma, se duas, se várias, eu não sei. Mas você precisa lembrar que o Senhor nos convida a sermos felizes, bem-aventurados, makarios, né? Aqueles que, então, não acharem no Senhor tropeço, motivo para desistir. Porque o que é, de fato, o Evangelho, se não conquista de pessoas, de transformação de pessoas, e que, às vezes, nós não enxergamos. Lembram de Elias? Você acha que Elias não passou pelo seu momento de dúvida? Os grandes homens desta terra, mulheres de Deus, passaram pelas suas dúvidas. Você acha que Noé não chegou à sua dúvida? Acha que a semana que antecedeu o dilúvio foi fácil para ele ali dentro daquele barco cheio de barulhos de animais? Até que, então, por fim, veio a resposta do Senhor. Nós precisamos entender que esperar não é algo bom. Nunca foi. Esperar uma resposta positiva de um médico, que a gente já ouviu dele que a situação para o filho, para o pai, para a mãe não está boa, e de repente esperar que talvez a resposta não venha jamais como que positiva. Mas o Senhor nos convida a esperar e a olhar os que estão sendo salvos, mesmo que talvez estes jamais apareçam no teu relatório como sendo alguém que conquista pessoas. Mas a honra e a glória devem ser dadas ao Senhor. Então, neste contexto, eu gostaria que você se lembrasse. Jesus nunca visitou João, os discípulos de Jesus nunca foram à prisão para levar algum conforto, dar um abraço, mas, na verdade, mandaram a informação dos céus. Os discípulos num canto, Jesus em outro, e Jesus agora diz para João que é isto que deveria, então, ele se agarrar, que pessoas estão sendo conquistadas para o reino. E amanhã você vai entender com mais profundidade como é que João sai dessa encruzilhada de dúvida e entra, portanto, para a cena de fim, consciente que realmente combateu o bom combate da fé. Mas é claro que todos somos seres humanos. Não seja a misericórdia de Deus derramada em nós, não podemos enfrentar as dúvidas. E como é que o diabo, portanto, sai, eu diria, não vitorioso? Isso amanhã eu gostaria de te apresentar, dentro desse texto mesmo. Porém, eu queria terminar minha, eu diria, preleção nesta manhã, convidando a você a reclamar um pouquinho mais de intimidade com os céus. Conversa mais com Deus, para que você possa enfrentar as diversas circunstâncias adversas que virão certamente para ti. E a gente só tem uma forma de lidar melhor, duas formas. Uma é permitir que os cochichos de Satanás nos leve, portanto, para fora do caminho. A outra é, mesmo diante da batalha, permanecer e esperar em Deus que Ele faça, portanto, a boa obra que começou, Ele possa terminar. Que Deus te ajude neste sábado a entender que tua dor, tua dúvida, tuas indisposições não estão alheias dos ouvidos do Senhor. Ele fará a boa obra e vai terminá-la. Por isso, agarre-se na promessa que Ele nos fez. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto nos impulsiona.
isso nos faz dar um passinho a mais. Talvez não tão largo, mas a gente continua na mão poderosa do Senhor, dando os passos que são necessários para terminarmos nossa jornada nesta terra. Eu desejo é que você permaneça firme e seja, de fato, um porta-voz da mensagem de salvação, mesmo que outros jamais reconheçam e ponham o teu nome em qualquer relatório. Mas trabalhe, haja por Jesus. Por Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a tua graça nos alcance, que teu Espírito nos acompanhe e que a salvação ofertada se realize em todos nós. Em o nome de Jesus. Amém.